que o lado colorido da força esteja sempre com vocês, para parafrasear Star Wars. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Cris. Agradecer por você estar aqui com a gente, tá? Mesmo depois do ciclone, de tudo que aconteceu ontem, por conta também da tua saúde, né? Tá vindo aqui. Bom, eu vou iniciar, então, tá, gente? Vou deixar a tela aqui um pouquinho para todo mundo apreciar esse fundo aqui maravilhoso, né? Deixar compartilhado por enquanto, até eu terminar de apresentar. Falando da nossa palestra da Talk hoje, né? Ontem foi o Dia Internacional sobre LGBTQIAP+, fobia, né? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso, debater. Para quem não sabe, historicamente falando, né, por que foi escolhido o dia 17 de maio, foi porque nesse exato dia, em 1990, a OMS declarou oficialmente, né, que a homossexualidade não seria mais considerada um transtorno mental, tá? Então, dando um contexto histórico para vocês sobre isso. Toda essa tal que ela está acontecendo por meio do nosso núcleo de gênero e sexualidade. Eu sou uma das guardiãs, mas eu também conto com o William, que está aqui com a gente também, né, Will? Ele está o meu parceiro agora também, junto como guardião. Mas, além dele, também conto com outras pessoas que estão dentro do núcleo, que ajudou a gente nesse evento, e vai ajudar a gente também em outros eventos, porque vai ter muito mais também, tá, galera? Então, vamos se acostumar aí com os núcleos de diversidade fazendo eventos, tá? Vai ter muita coisa legal ainda durante esse ano. E aí, apresentando, falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Carol, eu sou Tech Recruiter aqui na South, tá? Eu moro na cidade de Guaratinguetá, é o interior de São Paulo, para quem não conhece. Eu sou uma mulher cisgênero, eu me identifico como uma pessoa bissexual, moro com a minha namorada, futura esposa, esperamos, né? Estou aguardando aí o pedido dela. Ou eu fazer o pedido, vamos ver. Quem vai fazer o pedido primeiro? A gente tem até a brincadeira, quem fizer o pedido primeiro vai ter que pagar o casamento, então a gente está esperando. Quem que vai conseguir fazer primeiro? Os meus pronomes é ela, dela, tá? E eu queria também deixar aberto para o pessoal que ajudou esse evento tá acontecendo. Vou dar uma abertura aí, Will. Você quer se apresentar também? Claro. Oi, gente. Então, eu sou o William, né? Mais conhecido como eu. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Moro pertinho de Porto Alegre, em Sapucaia. Sou um homem cis gay. Também me identifico com os pronomes ele e dele, né? Estou iniciando na Salt aí. Iniciei na Salt faz um pouquinho mais de um mês, como Tech Recruiter, né? E estou bem feliz de poder estar dentro da equipe, principalmente por poder ajudar nesse núcleo aí de diversidade, né? Que é um assunto que é tão importante a gente estar debatendo. Então, bem feliz de estar participando desse primeiro evento aí, desde a ideia inicial e até agora por ter tirado ele do papel junto com o pessoal. Tem mais gente também. Bru, você tá aí? Sim, tô aqui. Oi. Meu nome é Bru. Eu também comecei faz um mês na Salt como Tech Recruiter. Eu sou de Porto Alegre. Eu sou trans, não binária e pansexual. Meus pronomes são ele, dele e ela, dela. Eu uso os dois. E também estou muito satisfeita de estar aí participando do Núcleo de Diversidade e Inclusão. Pretendo ajudar a construir bastante conteúdo para postar. Um detalhe também, sou autista e tenho TDAH. Vou me apresentar aqui também. Meu nome é Ivone, mas eu gosto que me chamem de Ive. Eu sou mulher cisgênero e pansexual. Eu estou também analisando aí futuramente, acredito que uma não binariedade, né? E também sou autista,
trabalho há um ano mais ou menos aí na South, estou dentro do núcleo de diversidade e inclusão, apoiando também, e pretendo ficar cada vez mais ativa e engajada nos projetos, e para a gente poder fazer muito mais aí. E estou muito feliz com essa talk e com a vinda do Cris para falar sobre isso. E aí, falando do Cris, né, gente? Queria pedir para o Will apresentar, já que foi aluno dele, né? Então tem aquele laço forte, né? Sim. Bom, então, apresentando um pouquinho sobre o Cris, né? O Cris é graduado em comunicação social, com especialização em publicidade e propaganda, mestre e doutor em comunicação, né? Inclusive entregou aí, defendeu o doutorado dele bem no período que a gente estava em curso aí, né? Com a disciplina, quando a gente se conheceu. Ele tem um canal de uma plataforma, né? O Diversidade Nerd, inclusive eu indico para vocês acompanharem no TikTok, Instagram. Diversidade Nerd tem vários conteúdos aí relacionados a gênero, sexualidade, cultura pop, é bem legal, né? O canal. É professor, então, né? Em alguns cursos de MBA, cursos de diversidade e inclusão nas organizações, no La Salle, né? E também ele é colunista de uma página do UOL, que é o Tangerina. Ele também fala sobre vários assuntos nesse campo aí de atuação. Queria falar sobre a página do TikTok. Cris, eu sigo você no TikTok faz um tempo já. E eu venho falando da tua página no TikTok há um tempinho para minha namorada. E aí, coincidentemente, gente, assim, eu estava falando com o Will para a gente fazer algum evento sobre o mês de junho, né? E aí ele comentou sobre você, Cris, e aí ele mandou no Instagram, eu falei, meu Deus, eu sigo o Cris há muito tempo no TikTok, e, nossa, para mim tá sendo uma honra conversar com você, sabe? É que nem encontrar, sei lá, minha diva, entendeu? Aquela pessoa que você segue, aí você fala assim, caramba, tô falando com o TikToker, que incrível. Então siga no TikTok, gente, sempre tem um conteúdo muito legal lá, eu sempre assisto também. Eu queria dar um contexto também sobre como que vai ser a talk, tá, gente? O Cris, ele vai falar um pouquinho, ele trouxe um material para apresentar para a gente. E aí, depois a gente vai finalizar, vai decorrer aí uns 30, 40 minutos, mais ou menos. Logo depois dessa apresentação dele, a gente vai abrir para perguntas e debater sobre, né? O intuito da talk é conversar, é debater sobre os assuntos, né? Então, a gente vai abrir para perguntas. O chat aqui do Meet está aberto, eu vou estar sempre de olho se alguém tiver alguma pergunta para mandar, e a gente vai seguir dessa forma. Outra coisa que eu preciso lembrar vocês é do sorteio da EcoDot, né, 4ª geração, que vai acontecer no final. Vocês podem, como que vai acontecer o sorteio? Todo mundo que está participando aqui faz uma postagem no LinkedIn ou no Instagram, marca salvo nessa postagem, depois vocês tiram um print dessa postagem e coloca no nosso sorteador do Joby, tá? Vocês podem colocar o print de vocês até amanhã às 10 horas e amanhã a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Então, gente, bora começar agora que eu já estou ansiosa. Cris, vou parar de compartilhar aqui e para você colocar a tua apresentação. Certo, pessoal, muito feliz com essa introdução, assim, uma introdução de respeito, né? Meu nome é Christian Gonzatti, então eu sou um homem branco, cis, meus pronomes são ele e dele, para seguir o protocolo, né, que vocês deram aí pra gente. Estou muito feliz por estar aqui nesse espaço, porque uma das coisas que tem me mobilizado como pesquisador, comunicólogo das questões de gênero, sexualidade, diversidade, é poder estar levando essa discussão, né, para outros espaços, para além do contexto acadêmico. Porque por mais que eu seja um pesquisador que tem assim, uma relevante produção científica, eu sinto que quando a gente se detém muito só na produção científica e pouco na popularização desse conhecimento, a gente não facilita, né, a geração de transformação das desigualdades, do combate dessa lógica que transforma diferenças em desigualdades. Então eu fico sempre muito feliz em estar nesses espaços em que a gente pode dialogar
e levar esse tema para além das bolhas acadêmicas. E é grande parte dessa lógica que tem me mobilizado em relação a estar presente no TikTok, no YouTube, no Instagram, e tem sido incrível mesmo, porque assim, a visibilidade, as discussões que têm sido geradas a partir disso são assim utopias que mobilizam, né? Eu gosto muito de pensar nessa ideia de utopia como algo que pode parecer inalcançável, mas é algo que sempre nos mobiliza, né? Então, é uma utopia que mobiliza estar aqui com vocês hoje. Vou compartilhar a apresentação. Vou tentar ser breve, tá? Porque assim, por mais que eu esteja com a voz afetada, também sou geminiano, acabo me empolgando, assim, então, quando começa a falar, por mais que eu não seja, assim, muito lá crente em signos, eu sempre uso essa desculpa do geminiano para minha empolgação, para falar muito. É uma ótima justificativa. Aham. Ótimo. Eu vou compartilhar a tela, porque é mais fácil, que às vezes dá... Tá aparecendo, né? Tá sim. E eu apareço também para vocês? Sim, também. Tá, legal. Então a gente já teve esse contexto, né, de que ontem foi celebrado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTQ-fobia, a LGBTQ+fobia, a LGBTQP-fobia. A gente vai falar um pouquinho da sigla depois, mais à frente. Mas, né, esse contexto já foi dado que em 1990 a homossexualidade deixa de ser considerada, né, um transtorno mental, e em decorrência disso a celebração nessa data. Assim, eu vou trazer um contexto que vai tentar articular, em alguma medida, a importância do gênero e da sexualidade, né, para pensar o enfrentamento da LGBTQ-fobia, o combate da LGBTQ-fobia, de maneira resumida, mas que vai possibilitar que a gente faça algumas reflexões sobre como a tecnologia é generificada, porque determinadas profissões são mais marcadas como masculinas, com lógicas masculinistas. Então, eu sempre gosto de partir, assim, muito resumidamente, né, falando de um contexto ocidental, da constituição da nossa cultura humana, né? Quando a gente tinha, assim, diferentes povos com diferentes crenças, né? E aí o que as antropólogas feministas têm nos mostrado, como a Gerda Lerner, é que na constituição dessas culturas, em um primeiro momento, a gente tinha a presença dessa lógica do feminino, da feminilidade, né, como algo deusificado, assim, essa imagem, então, da mulher como deusa, da imagem feminina como deusa, mas aí por uma série de disputas e de lógicas que foram transformando essa imagem de deusa em bruxa, de deusa em pecadora, né? Na própria Bíblia, lá no início, a gente tem assim o pecado da mulher que come a maçã, o fruto proibido, e aí ela é um desvio, e por causa disso toda a humanidade acaba sendo punida. Isso é uma recorrência estrutural, né? O estruturalismo vai mostrar que essa lógica de ir transformando o feminino em algo cada vez menos valorativo está presente em várias culturas, né? Principalmente no Ocidente. E aí a gente chega a uma conjuntura, né, que não cabe desdobrar toda essa história da antropologia, mas na qual mulheres, né, e o feminino que se desvia, que questiona determinados valores relacionados ao poder, como o próprio cristianismo, as lógicas do corpo, a medicina hegemônica, todo questionamento em relação ao corpo, né, ao prazer, qualquer questionamento em relação a isso era colocado como um desvio que deveria ser punido, né? Então a gente vai ter aquele período conhecido como Idade das Trevas, em que várias mulheres foram queimadas na fogueira. E importante também a gente destacar que não eram apenas mulheres, né, queimadas. A própria noção de mulher naquele contexto era muito diferente da que a gente tem hoje, eu vou falar um pouquinho disso também. Mas não eram só mulheres que eram queimadas, né? A gente tinha pessoas que eram consideradas PCDs, como a gente chama hoje, pessoas com deficiência, que também eram queimadas, os pecadores homossexuais, que também não era homossexual, termo utilizado, tinham expressões como sodomitas, né, para se referir a eles, também eram queimados. Então é um momento de grande regulação do Ocidente, né?
e de fixação de determinadas normas em relação ao corpo e à identidade. E é nesse contexto do século um pouco mais à frente, né, do século XVII, que a gente passa a ter a primeira noção de sexo, né? Que eu gosto muito desse livro do Thomas Laqueur, eu indico ele sempre, para entender como esse sexo ele foi sendo inventado, né? Quando a gente está pensando num sexo que é como algo dado da natureza, biológico, a gente precisa entender que ele está construído sobre um discurso que é cultural. E aí, nesse livro, Thomas Laqueur, que é um pesquisador que vai retomar vários dados do pai dele também, que era médico e fazia essas pesquisas, ele vai mostrar como essa noção de corpo sexuado, né, de um corpo binário, ela foi utilizada também para colocar o feminino em um lugar menos valorativo, menos importante. Então, um feminino construído também, né? Que se dava como se apenas aquilo pudesse ser feminino naquele contexto. Então, o que se fazia? A justificativa era que existia apenas um corpo sexuado, até o século XVII. E existia um corpo bem desenvolvido e um corpo mal desenvolvido. O corpo bem desenvolvido seria o corpo, né, com pênis, que se desenvolveu plenamente, que é ali uma genitália que teve todo o seu desenvolvimento completo, e o corpo não totalmente evoluído seria o corpo com a vagina, né, que é um pênis que não teria se desenvolvido. Inclusive, a menstruação era justificada durante muito tempo como resultado da má formação dos órgãos, né? Então, em decorrência da má formação dos órgãos, desse corpo não plenamente desenvolvido, havia aquele sangramento que se dava nesse corpo considerado ali pela cultura, né, feminino. E aí essa lógica foi justificada, essa lógica foi utilizada para justificar o seguinte pressuposto: olha, pessoas marcadas com esse seguinte corpo devem seguir essa determinada ordem performativa, ou seja, se tu tem um pênis, tu é uma pessoa, né, que vai se voltar ao espaço público, à política, à educação, à faculdade, ao conhecimento. Já se tu é uma pessoa que é marcada com esse corpo não desenvolvido, né, em decorrência disso, é uma pessoa mais voltada ao espaço privado, ao lar, ao cuidado. E toda essa história foi muito utilizada para fixar normas identitárias, né? Então, junto a todo esse caldo cultural aí que a gente viu lá da deusa, que de uma deusa se torna um deus e uma deusa, como a gente tinha, por exemplo, na Grécia Antiga, né, em que já tinha um pouco de Zeus, e ali outras identidades deusificadas femininas, mas com maior papel de Deus, até chegar nessas religiões mais judaico-cristãs, né, em que tem uma predominância assim, de lógicas mais masculinas. Aí a gente passa pela Idade das Trevas, passa por essa invenção do sexo, e tudo isso vai constituir um caldo cultural no qual vão ser fixadas determinadas marcas culturais para esses corpos, né? Então, se em alguma medida um corpo passa a se desviar dessas lógicas, dessas marcas, ele passa a ser punido em alguma instância. Ou seja, se um corpo que está ali constituído como o que a cultura diz que é masculino, que é homem, ele não se identifica com essas lógicas que estão dadas por determinado contexto cultural, e se desvia dela, em alguma medida ele já passa a ser passível de enfrentar a precariedade, ele, ela, enfim, já passa a ser passível de enfrentar algum grau de precariedade. E o mesmo em relação a um corpo com vagina. Né? E aí, por isso, vai ser muito importante a noção de performatividade, né? Porque a gente tem uma pesquisadora, que é a Judith Butler, que vai trabalhar esse conceito de performatividade para demonstrar como essa regulação do sexo-gênero, ela se dá a partir de relações de poder, né? Então, são fixadas determinadas normas na cultura que fazem com que, desde o momento em que a gente está lá no ultrassom, já se imagine todo um percurso para a nossa história, né? Para a nossa vida. Então, trazendo para a cultura de hoje, né? Se a gente vai
faz um ultrassom pensando assim numa família bem conservadora, normativa, né? Então a gente já tem ali que se é um menino, vai ser identificado pelo azul, né? Se tem um pênis, é um menino, vai ser identificado pelo azul. E aí tem gente que extrapola nessas lógicas, porque daí já imagina, não, ele vai jogar mais futebol, ele vai gostar mais de carrinho, ele vai se interessar por determinadas coisas e não por outras, ele vai poder brincar na rua até tarde. E aí, se em alguma medida essa criança que está se desenvolvendo se desviar desse destino prescrito, ela pode, em alguma medida, enfrentar a precariedade. E aí entra nesse conceito, né, de performatividade, algo que é muito importante, que é a sexualidade, né, que está totalmente relacionada ao gênero. Porque quando a gente para olhar, inclusive, para homossexuais, né, pensando assim, homens que se interessam por homens, aqueles que são mais passíveis de enfrentar a violência e precariedade são aqueles que mais se desviam, né, dessa lógica do masculino hegemônico. Então, quanto mais próximo de um ideal imaginário feminino, mais passível de enfrentar a violência essa pessoa é, né? Então, na escola, quando vai apresentar um trabalho, gesticula muito, enfrentando piadinhas, as injúrias, como bichinha, viado, todas as lógicas que a gente sabe, né, que acompanham a homofobia ou a LGBTQI+ fobia. E aí é importante que a gente entenda que, assim como essa noção de corpo ela foi inventada, a noção de sexualidade ela também é uma invenção, né? A heterossexualidade é uma invenção, a homossexualidade é uma invenção, e não quer dizer, né? Não estou dizendo que é uma invenção dizer que pessoas se interessam por pessoas que têm o mesmo gênero, a mesma expressão de gênero. Não, sempre existiu isso, né? A gente sabe, desde a Grécia, da Roma Antiga. A questão é que essas marcas, esses nomes, né? Heterossexual para definir a pessoa que vai se atrair por alguém do gênero, né? Ou do sexo, antes de gênero, oposto, é uma invenção datada ali do final de 1845 por um médico, que era o Karl Cartben, que é esse carinha que está nessa foto, e que ele tinha como intenção o quê? Apenas categorizar as diferentes formas de expressão da sexualidade humana. E aí, quando ele estava fazendo esse movimento, ele pensou, né? Olha, heterossexual para essas pessoas, né, que têm interesse por pessoas do mesmo sexo, e homossexual para pessoas do sexo oposto, perdão, e homossexual para pessoas que têm interesse por pessoas do mesmo sexo, né? Sexo gênero. Eu uso sexo gênero porque, como eu me oriento muito pela perspectiva dos estudos queer, que eu não vou entrar aqui porque senão vai dar um nó gigante na cabeça de vocês, mas a gente entende que, né, gênero, o sexo sempre foi gênero, né, porque o sexo também é discursivo e construído pela cultura, enfim. Mas, enfim, quando eu tô falando sexo, gênero, entendam como sinônimos. Mas a gente sabe que tem uma história diferente, né, entre os dois conceitos. E aí, quando essas marcas foram inventadas, pensando aqui só na heterossexualidade, na homossexualidade, o que a cultura passou a fazer, né? Então, a religião, o Estado, a política, ela passou a ter uma marca, né, uma terminologia para fixar cada vez mais um ideal como o normal, o adequado, o que deve ser representado, o que deve ser visibilizado, e o outro como o anormal, o pecado, o sujo, o que deve ser motivo de vergonha, o que deve ser punido, o que deve ser considerado doença. Então, a invenção dessas marcas, ela ajudou, em alguma medida, né, desses termos, a dar à cultura, né, determinadas culturas, o arsenal para marcar como menos valorativo algumas identidades. E aí a gente tem todo um histórico, assim, de como, né, os estudos feministas e os estudos LGBTQIA+, se articularam, né, para passar a questionar todas essas lógicas e a demonstrar como essa história ela vem gerando recorrentemente a transformação de diferenças, né, que é algo inerente à cultura humana, todas e todos e todas somos diferentes, mas como vem transformando determinadas diferenças em desigualdades, né?
Então tem essa linha do tempo, assim, que eu resumidamente passo por ela, né? Em que um dos primeiros textos de questionamento dessas lógicas é o da Olympe de Gouges, né? Porque a gente tem lá no contexto da Revolução Francesa o Manifesto pelo Direito dos Homens, né? E aí a Olympe de Gouges, ela se revolta porque ela vê que ali naquele texto está contemplado apenas esse homem, né, do espaço público, e escreve em resposta o manifesto em favor dos direitos das mulheres. E aí o fim, né, que é dado ao Olympe de Gouges é ser decapitada naquele contexto. E depois a gente vai ter o movimento sufragista no contexto estadunidense, da Inglaterra, lutando pelo direito ao voto, também no contexto brasileiro. Acaba sendo muito importante, eu gosto de dar destaque sempre, esse contexto aqui em 1935, em que a Margaret Mead, que é uma antropóloga feminista, que eu gosto muito, ela vai publicar o livro que é Sexo e Temperamento. Eu não gosto muito do título dele, tá? Mas é Sexo e Temperamento em 3 sociedades primitivas. Não gosto dessa lógica, né, de sociedades primitivas. O que a Margaret Mead faz? Ela vai para diferentes povos no Oriente, com diferentes culturas, e passa a observar como ali naqueles contextos totalmente deslocados da lógica que a gente tem no Ocidente, com outras relações em relação à religiosidade, materialidades da cultura, a noção de sexo é muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. Então ela vai para tribos, por exemplo, em que existem 3 noções de sexo, em outras que existem 4 noções de sexo, em uma tribo em que, né, o corpo com vagina, ele é tudo aquilo que a gente associa aqui no nosso contexto ocidental ao masculino e o corpo com pênis ao feminino. Então o que isso ajudou a demonstrar? Como essas lógicas culturais que se constroem sobre um corpo sexuado, elas são lógicas culturais, então produto de determinadas culturas. E aí isso dá, né, demonstrativo de questionar assim, os limites da natureza, né? Poxa, mas vocês estão falando que mulheres não podem cumprir determinadas tarefas, ou que determinados homens não podem cumprir determinadas tarefas. Mas isso é uma construção dada por toda uma história, porque a gente já conseguiu avançar o suficiente na ciência, né? Porque é muito importante também, porque o movimento feminista, aqui entre a primeira e a segunda onda, começa também a frequentar as universidades e a produzir ciência, né? A gente tem aqui o Segundo Sexo, que acho que todas as pessoas devem conhecer, quase todas as pessoas conhecem, né? Que é o livro da Simone de Beauvoir, e que vai ser muito questionado, né, mais ali entre a década de 80 e 90, porque algo que acaba sendo muito invisibilizado em toda essa história aqui, né, do sexo e gênero, é a questão racial, né? Então, enquanto aqui no Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir, ela está demonstrando que mulheres sempre foram constituídas como a outra do outro, né? Ela ignora, né, por todo um atravessamento histórico também, de contexto, né, não cabe ser anacrônico, mas que mulheres negras nem eram consideradas mulheres, né, nesse contexto. Então, muitas delas ainda estavam lutando para conseguir o reconhecimento diante, né, dessa identidade como mulher. E aí acaba dando um salto, né, e aqui no final da década de 80, a gente já passa a ter uma discussão mais questionadora, inclusive, dessa lógica do determinismo e do fundacionalismo biológico, né? O que é o determinismo biológico? É algo que as feministas questionavam, né, sempre, que é essa lógica de, olha, porque tu tem uma vagina, tu só pode fazer determinadas coisas, como cuidar do lar, se voltar ao cuidar da família. Então, isso é o determinismo biológico. E aí, o fundacionalismo biológico, que passa também a ser questionado quando o movimento feminista passa a se articular com as discussões LGBTQIA+, vai questionar essa lógica de não quer dizer que porque determinado corpo está marcado como
um corpo com vagina, que ele necessariamente vai ser uma identidade feminina, porque uma identidade é um produto da cultura, né? Então passa a se questionar também esses limites, né, da masculinidade, da feminilidade, e a gente passa a ter uma perspectiva cada vez mais diversa para olhar para essas relações. E aí os estudos queer acabam, né, implodindo e trazendo uma série de questionamentos em relação a essas lógicas binárias, né? E vai demonstrar, né? Os estudos queer, eles vão demonstrar que o gênero não é exatamente o que alguém é, nem é precisamente o que alguém tem, né? Gênero é um aparato pelo qual a produção e a normalização do masculino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero assume. Então, o que está sendo colocado aqui, né? Como esse gênero, ele é um produto da cultura, ele está constituído em determinado espaço-tempo. Quando a gente passa a pensar, por exemplo, o que é ser homem no contexto da Revolução Francesa, lá dos reis aristocratas. Então, era um cara que usava, né, muita peruca, maquiagem, salto alto, roupas, né, espalhafatosas, que é muito diferente da construção de homem que a gente tem hoje aqui no nosso contexto ocidental do Rio Grande do Sul, no século XXI. E aí acaba sendo muito importante a reivindicação dessas marcas da identidade, né? A identidade que foi constituída, então, lá em um momento para marcar como desigual determinadas vidas, né? Ela passa a ser muito importante, a constituição desse alfabeto, né, das identidades, para se reivindicar direitos, né? Porque para que as pessoas possam ser lidas pela cultura, então a gente passa a entender que essas pessoas elas precisam ter, né, uma marca ali para se identificarem e poderem reivindicar os seus direitos. Então isso acaba sendo muito importante para conquista de determinadas leis, como o direito ao casamento, que é uma das mais básicas, assim, mas o que a gente pensa mesmo, né? É direito à não precariedade, direito a uma educação semiodiversa. Então a gente precisa ter esses marcadores para demonstrar, né, o que lésbicas, por exemplo, enfrentam na sociedade em relação à lesbofobia. Então acaba sendo muito importante, assim como em relação a gays, a bissexuais, a todas as pessoas, né, que compõem a identidade, as identidades T, como transexual, transgênero, travesti. O pessoal prefere, inclusive, né, a noção de transgênero do que de transexual. Por transexual tá, às vezes, muito associada assim, a uma lógica do biológico, né? Algumas pessoas trans já me relataram ter preferência por usar o transgênero no lugar do transexual. Não tem nada a ver aquela lógica também que falavam, né? Principalmente na década de 90, de que a travesti, por exemplo, seria uma identidade que não passou por uma redesignação de genitália, e a transexual passou. Isso não é verdade, não é verídico. A travesti ela é uma identidade que é produto de um contexto latino-americano, que é questionadora, né, dessas lógicas do masculino, do feminino, que pode se identificar, às vezes, também como mulher trans, e às vezes pode não se identificar nem como mulher, nem como homem, mas como uma travesti. Então, o queer, né, que acaba sendo um marcador bem confuso, assim, né, para muitas pessoas, porque queer, ao mesmo tempo em que é todo um movimento teórico e ativista, também passa a ser usado em alguns contextos, como uma identidade, né? Uma identidade queer, que seria algo muito próximo assim, de uma identidade não binária, de um guarda-chuva de identidades não binárias, que também às vezes acaba sendo abarcada pelas identidades T. Mas eu gosto de pensar mais no queer, né, como esse movimento teórico ativista, que foi muito importante ali no contexto do HIV/AIDS, para se contrapor a algo que vinha acontecendo e ainda vem acontecendo, né, muito recorrentemente nos estudos e nos movimentos gays e lésbicos mais hegemônicos, que é uma perspectiva mais higienizadora, né? Então, que vai dizer, por exemplo, olha, eu sou gay,
mas eu sou gay que age como homem, eu sou um gay que quer constituir uma família e agir dentro desse modelo estabelecido, que sou um homem respeitável, e o mesmo com mulheres lésbicas, né? Então isso acaba ignorando figuras assim como o gay que não se enquadra nessa lógica, né, heteronormativa do casamento, outros grupos familiares, né, como os ballrooms. Quem já olhou a série Pose, né, se não assistiu, assista, que demonstra muito essa vivência dos ballrooms, ou ainda o documentário Paris is Burning, né, que são grupos de pessoas LGBTQIA+, lá, principalmente nos Estados Unidos, né, em regiões mais periféricas, que passam a constituir outros modelos de famílias, né? Então são pessoas que são expulsas de casa e que aí às vezes tem assim uma mother, né, que é uma mãe, que pode ser uma travesti, que pode ser uma drag queen, que acaba acolhendo outras pessoas LGBTQIA+, que são expulsas de casa, e aí constitui um outro modelo de família, né? A gente tem o I do intersexo, né, que era equivocadamente chamado também durante até algum tempo da história de hermafrodita, mas que é essa pessoa que tem uma genitália, então, que não se enquadra também no padrão cis heteronormativo. E aí uma das grandes reivindicações, né, do movimento intersexo é a de que essa correção, entre aspas, né, ela seja um direito da pessoa intersexo, né, e não da família, da medicina, de decidir pela pessoa qual identidade ela vai assumir. A identidade assexual, né, não é assexuado também, que as pessoas confundem, é assexual, porque é uma expressão da assexualidade, né, que tem também todo um guarda-chuva dentro da sexualidade de identidades. A pansexualidade, né, que tem assim, também uma série de discussões em relação entre a bissexualidade e a pansexualidade, mas elas acabam sendo muito próximas, né? Assim, tem às vezes até alguns conflitos que a gente observa, disputas entre... Porque, né, nada disso é harmônico, nenhum movimento cultural é harmônico, tudo tem intrínsecas disputas, né, aqui dentro, inclusive, dessas identidades, né? E aí, a bissexualidade e a pansexualidade às vezes têm assim, certos ruídos nas interpretações de cada uma delas, porque às vezes existe uma interpretação da bissexualidade, né, como algo binário, que só se interessaria por homens e mulheres, mas muitos bissexuais questionam isso, né, falam que esse termo bissexual está relacionado ao contexto histórico e que não deveria existir essa exclusão, né, de pessoas trans, por exemplo, em relação à bissexualidade. E diversas outras variações, né, que a gente tem de identidades sexuais e identidades de gênero. E aí acaba sendo muito importante a gente retomar essas discussões, né, porque a gente está num contexto em que o gênero vem sendo cada vez mais apropriado por lógicas políticas que tentam apagar completamente, né, a discussão sobre essas desigualdades, os enfrentamentos da LGBTQIA+ fobia, e que vão criar uma noção muito distorcida, né, irreal e falaciosa do que seria gênero e sexualidade, que vai chamar, né, isso que é um movimento lá importado dos Estados Unidos, que vai chamar, né, de ideologia de gênero, toda essa discussão sobre diversidade, gênero, sexualidade, e que vai entender que existe assim, uma grande intenção do movimento LGBT de transformar meninos em meninas e meninas em meninos e destruir a família tradicional, quando não se trata de nada disso, né? São anos e anos de teorias, estudos complexos que seguem a metodologia científica, mas que vem sendo usado como uma reivindicação política, né? E daí eu trago essas imagens aqui, inclusive da Judith Butler, que é essa autora e pensadora muito importante, né, para os estudos queer, quando ela veio aqui no Brasil, em 2018, fazer uma palestra no SESC, porque a Butler, ela não pesquisa mais gênero com tanto aprofundamento, desde meados da década de 90, porque ela se voltou muito nos anos 2000 para a ciência política, né? E aí, como a gente vive num contexto de muitas fake news, quando ela veio palestrar no SESC, disseram que ela ia vir fazer uma palestra sobre gênero, também se viesse, não haveria problema nenhum, né? E aí teve essa manifestação em que a gente vê todo esse retorno dessa lógica que eu dei
da história de queimar mulheres e queimar bruxas, em que a Judith Butler, né, ela foi caracterizada como bruxa e colocaram fogo numa boneca dela, né? Então, a gente vê esse retorno a esse fechamento em relação a essas discussões e que vem, felizmente, né, encontrando muita resistência em organizações que estão engajadas com a construção de uma sociedade mais diversa, menos desigual, por entenderem, inclusive, que a diversidade ela é vantajosa para as empresas, que ela é vantajosa em relação a encontrar respostas para determinados problemas organizacionais, e que tudo isso vai ter reverberação nessa realidade, né, do qual ainda crianças elas são violentadas, agredidas, enfrentam problemas psicológicos, né? O suicídio é maior, muito maior entre jovens LGBTQIA+, assim como problemas relacionados à depressão, saúde mental. A recorrência chega a 60% mais do que entre jovens cis heterossexuais. Tem esse caso que eu acho muito triste, mas existem vários outros, né? De um menino que teve o fígado dilacerado pelo pai, porque ele gostava de lavar louça e o pai dele achava que isso era uma coisa afeminada, pedia para ele andar como um homem e ele era recorrentemente espancado por causa disso. E a gente vem vendo um movimento também muito potente na cultura pop, né? Nessa cultura pop com mais visibilidade, que chega a mais pessoas, né? De trazer narrativas que são também educativas e pedagógicas em relação a gênero, sexualidade, diversidade. Então aqui eu trago 2 filmes, né, que são Orações para Bob e Boys Don't Cry, que têm os seus problemas, assim, e que são produto de um contexto em que as narrativas LGBTQIA+, embora também dialoguem, né, com a sociedade, em que a gente vive, que é LGBTfóbica, elas eram muito voltadas para o sofrimento, né, para a dor, para a precariedade, e que são também importantes, né? Orações para Bob mostra a história, então, baseada em fatos reais, né, de um livro de uma mãe que era extremamente religiosa, não aceitava a sexualidade do filho gay, e o filho dela acaba se suicidando. Spoiler, gente, desculpa, né? Mas vale muito assistir o filme. E aí a mãe vira uma ativista depois, né, dos direitos LGBTQIA+. Boys Don't Cry, né, que é um filme que... Ai, eu esqueci o nome dela, acho que é a Jennifer Garner, né? Ela foi premiada, né, porque ela interpretou um homem trans nesse filme, que também é um caso real de um homem trans que foi violentado e assassinado. E o filme é muito impactante, assim, a atuação da atriz também está impecável, mas é muito criticado em relação ao que o movimento trans vem mostrando hoje como trans fake, né? Que é essa lógica de não dar a atores LGBTQIA+, atores trans, oportunidades em Hollywood, no cinema estadunidense, né? Porque essas pessoas elas sempre foram excluídas também desses espaços. E aí Boys Don't Cry acaba caindo nesse espaço do trans fake, né? Vale assistir o documentário da Netflix Transparent, em que fala muito dessa história, né, da representação trans no cinema hollywoodiano. E aí eu trouxe desculpa, gente, outras 2 indicações de séries mais atuais, né, da Netflix, que é Sex Education e Heartstopper, né, em que vão, assim, trazer uma representação que muitos adolescentes representações que muitos adolescentes LGBTQIA+, gostariam, né? Principalmente, assim, o pessoal da década de 80, 90, até eu ali, que tive adolescência, infância, entre os anos 2000, 2010, que a gente não tinha essas representações positivas no mainstream, né? Na cultura pop. Então, vão mostrar, assim, vão trazer esperança, vão trazer identificação, vão ajudar com que a gente não se sinta invisível, né? Porque é algo que acaba sendo muito recorrente na trajetória de LGBTQIA+, essa sensação de invisibilidade, né? De achar que tá sozinho, de que não existem pessoas como nós. E aí é uma grande batalha, né? Até que a gente consiga romper esse armário, e é um armário que está sempre nos acompanhando, né? Porque em todo lugar que a gente chega, que não tem uma política de diversidade ou uma ação como a gente fez aqui de se apresentar, de trazer seus pronomes, as pessoas costumam partir do pressuposto, né, de que nós somos cisgêneros e heterossexuais. Isso
acaba constituindo toda uma realidade na qual esse armário, né, nos acompanha recorrentemente. Eu não sei se eu fiquei no tempo, gente, espero que sim. Mas agora, então, a gente pode... Não sei também se foi muita coisa, né? Porque eu sei, assim, é um panorama super extenso, complexo, que eu tentei resumir e sintetizar aqui para a gente conseguir aprofundar algumas das discussões que estão relacionadas também a profissões, tecnologias, empresas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, no que eu apresentei, também contextualizei, a gente pode aprofundar. Perfeito, assim, conseguiu trazer toda a informação para quem ainda não está com muito tempo, né, para pesquisar sobre. Então, eu achei perfeito. Pegou o contexto desde lá atrás, né, da parte histórica, né, e trouxe os momentos atuais também. Você trouxe exemplos aí da cultura pop, de séries e filmes, me fez lembrar também sobre filmes da cultura lésbica, que raramente se encontra, e geralmente quando se encontra, né, é sempre algo muito sexualizado, né? Tem o filme Azul é a cor mais quente, né? Eu gostei bastante desse filme, mas ele ainda parece que não consegue atingir a todos os públicos, porque tem algumas cenas sexuais também que acaba meio que pessoas um pouco mais, como é que se pode falar? Mais conservadoras, politizadas, acabam politizando um filme. É importante ver alguém que está lá, está se encontrando, está vendo, está se reconhecendo, né? Eu tenho essa visão da cultura pop lésbica que acaba sendo um pouco esquecida por filmes e séries. E lésbicas, né, recorrentemente na história do cinema, na história da cultura pop, elas sempre morrem no final, né? É um tropos, assim, recorrentemente utilizado em Hollywood, em séries estadunidenses. Inclusive, é muito emblemático aqui no contexto brasileiro a novela Torre de Babel, né? Em que tentou se dar na novela Torre de Babel um protagonismo ali com duas personagens que eram interpretadas pela Cristiane Torlone, e eu não lembro quem era a outra atriz. E aí a sociedade muito conservadora, ainda no final da década de 90, não teve uma boa receptividade em relação aos personagens, teve uma série de manifestações odiosas e conservadoras em relação a elas. E aí qual foi a solução da novela? Explodiram o shopping center e mataram as duas explodidas, né, dentro dessa explosão. Então isso é muito simbólico, né? E a gente vê isso em várias produções. Tem uma série que eu gostava muito na minha adolescência, que é The Vampire Diaries. E aí The Vampire Diaries era muito invisível em relação à representação LGBTQIA+, mas aí teve lá um momento, acho que da 4ª ou 5ª temporada, em que tiveram duas vampiras lésbicas. E aí no mesmo episódio que as duas vampiras lésbicas se beijam, elas se matam no final do episódio juntas. Então, tipo, recorrentemente utilizados tropos, né, das lésbicas que morrem e tem um final trágico. Sim, acaba reforçando de que dá um sentimento de que vamos morrer sempre. Gente, queria deixar aberto aqui o chat também para perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para quem tiver vergonha, mas fiquem à vontade para abrir o microfone, a câmera, ver esses rostinhos maravilhosos e vamos conversar sobre. Beleza, então vou começar aí a rodada de perguntas. E aí queria falar um pouquinho assim, né, sobre a questão da visibilidade LGBTQIA+, no mercado de trabalho, né? A gente, olhando assim um pouquinho do contexto, a gente sabe que tem pesquisas que mostram que 61% dos colaboradores no mercado de trabalho hoje se identificam como sendo do universo LGBTQIAP+, né? E que 50% desses colaboradores não falam sobre a sua sexualidade dentro do contexto de trabalho, ou muitos não escondem, mas também não falam sobre, né? E aí eu queria te perguntar como é que tu vê essa questão da visibilidade hoje desse núcleo dentro do mercado de trabalho? Tem um texto que eu gosto muito, que é de uma pesquisadora importantíssima para todas essas discussões que eu trouxe, que é da Eve Sidgwick. O título do artigo é um artigo, tem o livro,
mas tem um artigo que foi traduzido para o português, que ele é bem curtinho, assim, ele tem umas 10, para mim 10 páginas não é nada, né? Mas é curtinho, 10 páginas, que é a epistemologia do armário, né? E o que é a epistemologia do armário? É um pouco do que eu tentei trazer ali no final, de como esse armário, né, ele está recorrentemente acompanhando as nossas vidas LGBTQIA+, porque as pessoas sempre partem, né, do pressuposto de que somos cis, de que somos heterossexuais, e aí quando a empresa não tem uma política, né, de incentivo à diversidade, de combate à desigualdade, é muito recorrente que a gente se sinta, né, mais uma vez dentro desse armário, invisibilizado. Então tem relato de alunos, de colegas que trabalham em determinadas agências que são, né, como eu sou da comunicação, acaba sendo muito pessoal que trabalha em agências de comunicação, ou até mesmo empresas de tecnologia, que são contextos mais masculinistas, com piadas LGBTfóbicas, e aí as pessoas acabam, né, mais uma vez retornando àquele contexto lá do ensino médio, de ter que se voltar ao armário, de não assumir essa identidade ali no espaço, de não poder falar de determinadas questões, que acaba sendo muito violento, né? E acaba potencializando, inclusive, problemas relacionados à saúde mental, a engajamento do funcionário com a empresa, né? Porque se tu está num espaço organizacional em que tu se sente acolhido, em que tu se sente respeitado, respeitada, tu vai entregar muito mais, tu vai ter mais engajamento com os teus colegas, então acaba sendo melhor para todas as pessoas envolvidas, né? Então isso vai respaldar muito, assim, vai rebater muito nas políticas organizacionais em relação à diversidade que determinadas organizações têm ou não têm, né? E aí o nosso enfrentamento é para que cada vez mais elas tenham e que esse armário, né, epistemológico que nos acompanha recorrentemente, ele possa ser, assim como as lésbicas foram explodidas, né, explodido também. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta? Sim, eu vou fazer uma pergunta aqui. Já pegando o gancho, então, né, sobre da primeira pergunta, a segunda seria, então, sobre, por exemplo, dentro das empresas, assim, né, pensando quais ações, né, tu acredita que a gente pode ser trazido, assim, para que as pessoas tenham mais um sentimento de segurança psicológica, assim, né, para elas se sentirem confortáveis, né, a falar abertamente sobre a sua sexualidade, o que pode ser feito. Então, tem muitas ações, né, assim, que podem ser feitas, e para que isso seja feito da maneira mais adequada, é importante que exista um planejamento relacionado à diversidade e inclusão, né, que muitas vezes pode ser desenvolvido pelo marketing, pelo RH, em articulação, é geralmente o que é feito, né, marketing e recursos humanos acabam trabalhando juntas para criar ali políticas de diversidade, que podem envolver cursos, podem envolver palestras, podem envolver rodas de conversa, assim como vocês estão fazendo aqui hoje, né? Podem envolver newsletters informativas, que podem ser quinzenais, que podem ser uma vez por mês. São diversas iniciativas e inventividades que são possíveis e que tem, assim, um caldo cultural gigantesco para a gente se inspirar de empresas que já têm feito esse movimento, né? Que às vezes fez esse movimento muito equivocadamente também, mas os erros, eles nos ajudam a aprender também, né? Que uma das grandes problemáticas que tem acontecido, né, que eu consigo trazer desse panorama, assim, é que muitas empresas, inclusive grandes empresas, né, que trabalham com diversidade e inclusão, acabam se voltando muito à capacitação voltada à diversidade para setores que não são de liderança. Então, as lideranças, elas acabam não se envolvendo com essas discussões, elas jogam para as outras pessoas, deixa que para nós não interessa isso. Teve até aquele caso, né, que foi muito sintomático disso que eu estou trazendo da Nubank, que teve lá o caso envolvendo racismo, e daí a líder, a diretora, não ficou na palestra ouvindo, e é isso. Isso eu posso falar porque foi mídia, teve matéria em todo lugar falando sobre. Então é importante que a gente pense a presença da diversidade, né, em toda a verticalidade da organização, né, porque também é muito relevante que a gente tenha políticas de incentivo à diversidade, e aí quando a gente vai olhar, quanto mais próximo de cargos de lideranças são os cargos da empresa, mais ele volta a estar nesse núcleo da cultura, né, em que são líderes
os homens brancos, cis, heterossexuais, e não há espaço para diversidade. Então, é bem complexo, assim, e tem muita possibilidade para a gente explorar. Tanto que a disciplina que eu dou lá no Lila Salle, no MBA de diversidade nas organizações, são 2 disciplinas. E as 2 são voltadas a criar projetos de diversidade e inclusão em organizações para cada um dos alunos, das alunas, dos alunos, né, que estão matriculados ali. Você comentou de ter pessoas da liderança, né, que apoiam toda a nossa causa. Eu imagino que, tipo assim, seja muito importante, por exemplo, para a gente ingressar pessoas que são marginalizadas, né, como pessoas trans, que muitas vezes também são sexualizadas e acabam caindo para um canto da sociedade totalmente marginalizado e não consegue sair de lá, né? Mas não consegue por quê? Porque as empresas simplesmente não dão chance. E por que não dão chance? Porque não existem pessoas que vive aquela, que já viveu aquela realidade, que sabe como é. Então, eu acho de extrema importância mesmo que todas as empresas tivessem algum núcleo, que todas as pessoas assim que estão dentro de uma empresa e não tem núcleo, pô, faz um, né? Tenta conseguir alguma coisa, né? Para a gente conseguir ingressar mais, para a gente estar dentro de todo esse meio, sabe? Acho que eu fui um pouco delongo, que eu até me perdi um pouco na minha fala aqui. Não, eu acho que dialoga muito, assim, sobre o que a gente está falando, porque vai... deixa eu só fechar aqui um negócio que abriu, né? Vai dialogar com um problema que acaba sendo, inclusive, motivo de evasão universitária, né, de pessoas trans, que eu vejo muito, que é essa pessoa que pode ser, inclusive, um docente, né, não entender, às vezes, a importância de respeitar o pronome da pessoa, de respeitar como a pessoa quer ser identificada. Então, eu já tive colegas, assim, da época da graduação, que era uma mulher trans, e ela não tinha o nome na chamada respeitada pelo professor, né? E assim, eu estava na graduação em 2013, né? Algo em que essas discussões elas já estavam mais presentes no caldo cultural em alguma medida, e aquilo acabou sendo, assim, um grande gatilho para essa colega, e ela acabou desistindo do curso, sabe? E era uma aluna pagante ainda, sabe? Tipo, não que se ela não fosse pagante, né, fosse alguma justificativa, mas é que é bem recorrente também esse atravessamento de classe, né? Como eu era aluno bolsista do ProUni, então às vezes tinha essa lógica assim, um aluno bolsista ele é menos valorativo que um aluno pagante, né? E ela, né, ainda foi super rechaçada nesse contexto, e é algo que as pessoas não entendem, né? Como... Ai, tem alguém com o áudio aberto, daí tá ressoando aqui no meu. Desculpa, sem voz e o áudio eu fico... E aí, as pessoas, eu gosto muito daquele vídeo, né, que tu já deve ter visto no TikTok, Carol. Se tu chama a Maria da Graça de Xuxa, se tu chama o... Se tu trata lá o personagem do Carros, né, que é um carro de L, qual a dificuldade de respeitar o nome e a identidade de uma pessoa trans, sabe? Que é A algo... gente viu ainda esse caso atual, né, no BBB, com... Puxa, até me fugiu o nome. Alina, Alina, Isso, né? Eu ia comentar isso também. exato, a gente viu, e é atual, né? Aconteceu em 2013 e está acontecendo agora em 2022, sabe? Então, agora em 2013 eu já não achava que era desculpa, e agora muito menos em 2022, sabe? Ainda mais com pessoas que agora que a gente tem acesso ilimitado à internet. Se a gente tem alguma dúvida, a gente apenas mexe aqui no computador, no Google, no celular e acessa a informação, sabe? com cuidado também, né? Porque a gente tem muito portal sem credibilidade, muita desinformação. O que eu vejo de pessoas sendo cooptadas por espaços assim que desinformam muito em relação a gênero, a sexualidade, é assustador, que acaba sendo um grande problema também, né? Que vai, inclusive, reverberar assim nas dificuldades que muitas pessoas trans enfrentam hoje na internet, na cultura pop, com teorias que tentam dizer, por exemplo, que toda mulher trans é
na verdade, um homem opressor, né? O que acaba sendo, assim, totalmente contraditório em relação ao que propõe os estudos de gênero, porque se todo homem é opressor, vai ser opressor, ou se só o fato de ter um pênis te torna sempre opressor, o que a gente está fazendo aqui, sabe? A gente precisa repensar masculinidades também e repensar as feminilidades em relação ao biológico, né? E aí isso acaba sendo muito sério porque a gente está num contexto político em que essas discussões elas vêm sendo muito utilizadas, né, para mobilizar voto, para mobilizar pautas conservadoras, e aí acaba sendo muito sério. A gente tá lá nos Estados Unidos enfrentando assim uma onda muito grande de fake news que relacionam o movimento LGBT e o movimento trans à pedofilia, né? Então essa coisa que recorrentemente, historicamente, vem utilizando, né, de que pessoas LGBTs são potenciais pedófilos e querem se aproveitar de crianças. Eu, inclusive, tenho um processo que está rodando com o meu advogado, em que se apropriaram, porque eu falo muito de cultura pop, desenho infantil, desenho animado, personagens em quadrinhos. E aí, por falar dessas questões, várias pessoas começaram a fazer acusações de que eu era pedófilo. Agora essas pessoas vão ter, né, que arcar com o ato daquilo que elas falaram. Isso é muito sério, porque é uma onda de fake news que vem acontecendo. Quando a gente vai para os dados, a gente vê o absurdo, né, que é porque a maior parte dos casos de pedofilia e de violência contra as crianças acontece dentro de casa, dentro da família tradicional brasileira. É uma loucura, bizarro, loucura. O Pedro mandou uma pergunta aqui no chat, ele está pedindo alguma recomendação de bibliografia para a questão de pronomes. Você conhece alguma? Tem alguma para indicar? Eu gosto muito de uma pesquisadora que é a Berenice Bento. Ela tem um livro que é Transviadas, em que ela vai fazer assim, ela tem uma versão mais atual desse livro, em que ela faz uma série de entrevistas em profundidade, conversando com pessoas trans e tudo mais. Só que esse livro tem assim um certo problema hoje, porque essa coisa, né, de tratar muito assim a pessoa LGBT como objeto de pesquisa, né? Então o que eu indico muito assim é buscar referências de ativistas que produzem conteúdo falando sobre essas questões da internet, né? A própria Lina, né, estava no BBB, tem muitos vídeos falando sobre isso. A gente tem a Rebeca Gaia, que é uma mulher trans também, com conteúdo produzido para o YouTube. A Lina Durso, que tem muita visibilidade. A gente tem Diário de uma Travesti. Então, são pessoas que estão, né, falando a partir de um lugar que lhes afeta, né, dessa coisa do lugar de fala que a gente utiliza muito, e que trazem uma série de conhecimentos que são, inclusive, mais fáceis de entender, às vezes, do que um artigo científico. Maravilha. Cris, eu queria puxar uma pergunta para você. Você comentou sobre a parte histórica, né? Você comentou que nossa existência existe desde a da Grécia, Império Romano, no Egito, enfim. A gente está aqui faz há muito tempo, né? Nossa comunidade está aqui há muito tempo. Mas, e aí, de uma forma mais recente, né? Um pouco aí na Segunda Guerra, a gente viu o Alan Turing, que é bem famoso, teve o filme dele, né? Que é sensacional. Ele desenvolveu, simplesmente ele fez o primeiro computador do mundo, né? A primeira inteligência artificial. E ainda assim ele sofreu ele sofreu muito, né? As piores consequências possíveis na época da sua sexualidade, né? Ele acabou falecendo, gente, mas ele também passou pelo processo de que ele era considerado como um transtorno mental a sexualidade dele, né? Então ele passou por aquele processo ele foi químico, castrado. isso, processo químico de castração, que o mundo acabou perdendo simplesmente uma mente incrível, né? Que a gente não consegue mais voltar no tempo para reverter isso. E aí eu queria saber de você, se você acha que a gente está caminhando para algo melhor, se falta muita coisa para acontecer ainda. Primeiro, né, eu não posso deixar de fazer um comentário que eu sempre faço, que o Alan Turing, né, inventou o que é considerado o primeiro computador.
computador, graças a ele a gente tem o celular, a internet. A Ada Lovelace criou o primeiro código de programação. Então, uma mulher e um homem gay que criaram, né, o que a gente tem hoje, toda a base para ser a internet. Então, se você é homofóbico ou machista, nem deveria estar usando a internet, sabe? Porque foi inventado por uma mulher e um homem gay. Sempre gosto de fazer esse comentário. E sobre, né, esse enfrentamento que a gente ainda vivencia hoje, eu acho que assim, muito do que a gente avançou é difícil voltar, mas a gente precisa se manter vigilante, né? É o que a Simone de Beauvoir já falava, exclusivamente pensando mais nos direitos das mulheres, né? Mas que vale para todas as marcas identitárias relacionadas à diversidade, que basta uma crise política para que os nossos direitos eles passem a ser questionados. E isso vale para mulheres, para LGBTQIA+, pessoas pretas. Então a gente precisa o tempo inteiro se manter vigilante, atento, ativo, conquistando espaços, porque a gente tem aí, né, as forças das trevas reacionárias tentando nos colocar de volta no armário, mas é aquela coisa, né? O LGBT não volta para o armário, a mulher não volta para a cozinha e o negro não volta para a senzala, e ter isso como lema, né, para todos os espaços da vida, né, nas empresas, que é algo que nas empresas, nas relações familiares, nas relações educacionais, que é algo que acaba sendo muito cansativo para nós, né, e que as pessoas às vezes não entendem, mas a gente precisa levar essa luta às vezes para muitos espaços por todo esse enfrentamento que a gente tem, né, que acaba inclusive pesando muito para algumas pessoas, né, que, por exemplo, quando a gente olha para uma mulher ativista, preta, trans, olha a quantidade de enfrentamento que essa pessoa precisa, né, levar para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, e é muito difícil para ela, né, como a Lina falava ali no BBB mesmo, tá o tempo inteiro tendo que dar aula, explicar para as pessoas. Então é importante, inclusive, que as pessoas, né, que têm algum privilégio em relação a essas outras marcas identitárias também façam o seu papel de educar, de popularizar, de se posicionar. Eu sou muito defensor de que a gente precisa de aliados, aliadas, que são pessoas cis e heterossexuais. Inclusive, eu acho assim super frustrante quando eu dou algum curso sobre questão LGBTQIA+, e não tem nenhuma pessoa cis heterossexual matriculada. Porque essas pessoas, elas precisam participar dessas discussões, sabe? Porque elas fazem parte de todo esse caldo cultural que transforma diferenças e desigualdades. É delas, e é delas como agentes que a gente precisa também para modificar essas estruturas desiguais. Sim, é aquele também velho discurso, né? Não basta não praticar o racismo, homofobia, enfim, tem que ser anti também, né? Tem que ser anti. Gente, alguém tem mais pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui que eu elaborei mais cedo, que é como somos plurais, inclusive dentro da própria recorte LGBTQIAP+, existem vários níveis de preconceito conforme as pessoas vão fugindo da normatização da sociedade. Como é que a gente pode evitar isso, que a gente possa se tornar uma comunidade mais unida? O meu filho está fazendo barulho. Eu acho que eu consegui entender o final. Como é que a gente pode evitar isso? E se tornar uma comunidade mais unida, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa que falta muito para a comunidade LGBTQIAP+, assim, é o exercício da escuta, né? Porque, e de maneira geral, assim, eu gosto muito daquele livro, ele não é relacionado a gênero, nem sexualidade, nem é muito acadêmico, tem até umas baboseiras no livro, tá? Mas eu gosto dele, que é o Comunicação Não Violenta, e que é de um Eu amo. psicólogo. E aí ele trabalha muito assim o método da escuta ativa, sabe? Que eu acho que é algo que falta muito pra gente, assim, exercer essa escuta ativa, escutar o outro, né? Eu acho que há limites também para essa noção de empatia que a gente usa muitas vezes, né? Que a empatia é se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. A gente pode exercer a escuta em alguma medida, né? Tentar escutar, ter uma sensibilidade ali que tente, né, acessar o que aquele outro está passando, mas nunca sentir exatamente o que é estar na pele daquele outro. E aí falta muito essa escuta ativa, né, porque a gente está no momento em que muitas dessas pautas às vezes se tornam dentro do movimento
uma tentativa de protagonizar lutas, que eu acho que movimento LGBT, movimento feminista, não é questão de protagonismo, não é novela das 9 para ter protagonista, sabe? É um movimento teórico, um movimento ativista, é um movimento de combate às desigualdades, então, de enfrentamento, melhor do que combate, né, das desigualdades. Então, essa escuta ativa de, por exemplo, gay, branco, cisgênero, parar e escutar, né, as problemáticas que a mulher trans, preta, periférica passa, é muito importante, né? E é o que a gente vê pouco, assim, porque a gente está também num contexto em que a internet, ao mesmo tempo que disseminou muita informação, também fez com que as pessoas se considerassem muito detentoras do saber, do conhecimento, e não exercessem essa escuta, essa curadoria. Então, é um contexto bem complexo, assim. E é claro, né, a gente poderia fazer aqui uma aula, uma discussão só sobre as disputas internas do movimento LGBTQ e AP+. É que conforme as pessoas vão tendo vão sendo mais próximas do padrão, elas vão tendo um pouco mais de privilégios, né? E aí acaba caindo naquilo que o eu esqueci o nome do Paulo Freire falou, né? Quando Ai, desculpa. por exemplo, o gay padrão que a gente fala, né, que tá no topo da cadeia de hierarquia, por ele sofrer muita opressão da sociedade, ele acha que ele tem um certo poder em relação às outras pessoas que estão num nível de hierarquia menor que ele. Com certeza, e assim, falta, por isso que eu quis trazer a fala muito amarrando gênero e sexualidade, porque eu acho que falta, inclusive, para esse gay padrão que eu trouxe de exemplo aí, né, entender que os problemas relacionados à homofobia estão articulados à transfobia, à lesbofobia, ao machismo. Nossa luta é a mesma, sabe? Perfeito. Mais alguma pergunta, galera? Mais um ganchinho, então, de pergunta. Falando de machismo, a pergunta é justamente sobre o machismo. Qual é o impacto, né, do machismo, né, que pode exercer sobre a comunidade LGBTQIAP+. Nossa, eu acho essa pergunta, assim, ela é importantíssima, porque eu gosto, né, de amarrar sempre a perspectiva feminista com a perspectiva LGBTQIA+. Acho que as duas coisas não têm que estar dissociadas, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é a masculinidade hegemônica, né? É esse homem cis, hétero, opressor, fechado em relação aos temas da diversidade, que está em todos os espaços de poder, né? Quando a gente olha para a política, é predominantemente esse homem que está lá. Quando a gente olha para os cargos de liderança, de diretoria. Então, a gente precisa urgentemente discutir machismo, masculinidade também com esses homens, sabe? Com esses homens que são vetores de poder, de opressão. E é muito difícil acessar esses espaços, porque é o núcleo da cultura, né? Eu sou muito semioticista, tá? Não vou entrar em semiótica aqui, mas a lente teórica que me acompanha na tese, em toda a trajetória acadêmica, é a semiótica da cultura. E aí tem um teórico da semiótica da cultura que é o Yuri Lotman. E aí o Yuri Lotman, ele vai entender que a cultura, ela se divide em núcleo e periferia, né? E aí o núcleo, ele é o espaço mais rígido da cultura. Ele é o espaço mais fechado, ele é o espaço que menos quer se transformar, o espaço mais conservador, que qualquer coisa da periferia que se aproxima desse núcleo, e a periferia é toda a diversidade, todas as ideias que questionam esse núcleo, ele expele, ele joga para fora. Então é muito difícil acessar esse núcleo como sistema. E por isso a gente está aí, né, há anos fazendo enfrentamento para que, por exemplo, né, pensando na cultura pop como um sistema de cultura, né? Por que que a gente demorou tanto e tanto tempo para ter, sei lá, um filme como Pantera Negra, com um super-herói negro, com um elenco predominantemente negro? Não foi porque a Disney, de uma hora para outra, ai, gente, acordei aqui, vou virar militante, fazer um filme. Não tem nada a ver com isso, é porque a gente teve anos e anos de enfrentamento de um movimento social, tensionando a sociedade, tentando gerar a transformação nesse núcleo. Pessoas pretas, né, que conseguiram entrar naqueles espaços ali da indústria cultural, foram conquistando a sua voz e conseguiram gerar alguma transformação para que a sociedade
né? Porque eu gosto muito dessa lógica da cultura pop, ela funciona como um termômetro da sociedade. Então, se a gente tem um filme como Pantera Negra, é porque em alguma medida houve uma modificação na sociedade que gerou mais abertura para que as pessoas se interessassem por essa narrativa, né? Diferente do que aconteceu com as lésbicas lá em Torre de Babel, né? Em que a cultura pop foi um termômetro trágico, em que a sociedade estava totalmente fechada e a solução foi matar as duas no final da novela. Que é diferente também do que a gente viu com o Félix e com o Nilco, né? Que foi o primeiro beijo ali das novelas da Globo, no horário das 9, entre... Na verdade, é questionável nessa questão do primeiro beijo, porque a gente teve um selinho entre a Clara e a Rafa, em Mulheres Apaixonadas, que eram, assim, foram as minhas crushes da adolescência, né? Eu queria ser lésbica para ser a Clara ou a Rafa, e, assim, incríveis, foram muito importantes como representação positiva, né? Porque é uma novela, assim, que mostrou a vivência de duas adolescentes lésbicas enfrentando ali o preconceito com uma colega que era super preconceituosa, e a Aline Moraes, maravilhosa, né? Que eu até hoje, assim, sou encantado pela Aline Moraes, atuando, né? Como casal fazendo a Clara, que era a namorada da Rafa, que não é mais atriz. E aí elas tiveram, no último episódio da novela, um selinho, né? Que foi um beijo mais prolongado, que elas interpretaram Romeu e Julieta na peça da escola. Eu acho linda essa cena, importantíssima, em 2003, né? Foi isso. Realmente há muito tempo. Tem uma coisa que sempre assim, bate na minha cabeça, sabe? Representatividade importa, né? A gente sabe disso, entende isso. Mas uma coisa que eu fico sempre impressionada é como um beijo, por exemplo, um beijo na TV aberta consegue causar tanto espanto assim nas pessoas, sabe? Ou, por exemplo, andar de mãos dadas. E abrindo aqui para vocês agora, gente, por exemplo, eu estava em uma cidade bem próxima aqui da minha, Campos do Jordão. Tava eu e minha namorada andando de mãos dadas, apenas, sabe? Normal, andando. E simplesmente assim, a gente viu vários olhares diferentes. Era pessoas que passam do nosso lado, já olham a gente dos pés à cabeça, o que é extremamente desconfortável. E teve uma situação que um homem que estava lá na rua, ele simplesmente passou perto da gente, assim, perto do meu ombro, e falou: vocês vão para o inferno. E eu já fiquei assim, gente, meu sangue subiu, eu queria voar naquele cara, eu queria fazer alguma coisa, mas... E aí, nessa situação, eu fiquei muito na minha cabeça como andar de mãos dadas com a minha namorada consegue causar tanto desconforto, sendo que ele me falou, causou muito mais desconforto. Se fosse ao contrário, se fosse eu falar isso para qualquer pessoa, a pessoa ficaria extremamente pé da vida, sabe? E, bom, abrindo isso, né, eu acho extremamente loucura, é bizarro isso, né? Sim, são traumas que nos acompanham, né? Eu tenho traumas também, vou confessar aqui para vocês, né? Envergonhada, inclusive, que eu não tenho a coragem de andar com o meu namorado de mãos dadas na rua, no shopping, porque as pessoas são muito violentas aqui na cidade em que a gente mora. Eu temo pela segurança dele. E a gente teve um episódio que nos traumatizou. A gente tá junto há quase 10 anos, né? E aí, nosso primeiro ano de namoro, a gente foi na usina do gasômetro em Porto Alegre, e aí era um momento em que, inclusive, a gente não tava ainda, né? Ele não tava na minha casa, eu não tava na casa dele, a gente não tinha saído do armário, das famílias, e a gente foi no último andar da usina do gasômetro, assim, que é bem isolado, e a gente ficou lá conversando, e daí a gente começou a se beijar, nada que qualquer outro casal não faria, e aí nisso saiu um segurança de dentro de uma casinha. Eu vou arrebentar vocês. Eu tô vendo essa pouca vergonha que os dois estão fazendo. E imagina, eu tinha 19, ele 18 anos na época. Ficou muito nervoso, a gente ficou assustado, a gente não soube o que fazer. A gente tinha medo de ir na polícia, na delegacia e rirem da gente, ridicularizar. Então a gente ficou quieto, não podia contar para a família. E aquilo foi um trauma, assim, que até hoje nos acompanha, porque a gente não tem coragem
de andar de mãos dadas na rua. Sim, é bem complicado, né? Pose, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Eu cheguei depois, me desculpa o atraso, enfim, falar numa posição que nem vocês comentam de privilégio é difícil, mas todos os relatos trazem uma questão que é complicada, né? Que eu vejo, pelo menos aqui, e o preconceito ele não é tão descarado, ele é muito velado, e isso é muito complicado da gente lidar. A gente, pelo menos aqui para o Estado, eu não sei o restante do Brasil, mas pelo que tu comentou, Carolina, não muda muito, porque é muito conservador, muito complicado de lidar. E as situações que você relatou é o que eu vi agora com essa questão, uma coisa tão básica, que nem a propaganda do Polo. Eu não sei se chegaram a comentar algo. É ridículo o tanto que foi feito em cima da propaganda. Só que a internet expõe isso, só que tem muita gente que não expõe, fica ali, e quando entra no seu mundo, do seu grupo, começa a chamar carro de puto, carro de gay, e é um absurdo, é só para demonstrar que, assim, ó, é uma coisa natural, e que nem o Christian tu trouxe, e é vergonhoso esse ponto, porque é um beijo, é um casal como qualquer outro, mas não, as pessoas vão olhar diferente, e como que a gente pode ajudar nesse ponto? Conscientizar pessoas, eu até entendo, às vezes, assim, ó, eu tento entender as pessoas mais antigas, mas as pessoas mais novas com esse preconceito, para mim, eu acho um absurdo, com todo de informação que a gente tem. Mas o que a gente pode fazer para ajudar nisso? Porque é difícil, eu vejo como uma coisa bem complicada de lidar. Isso que eu não estou na posição, para quem está na posição é muito pior, sem dúvida, assim, é difícil. Eu acho que dialoga, né, com o que a gente vinha falando, assim, que é a importância de pessoas como tu, por exemplo, né, serem aliadas, se engajarem nessas discussões quando verem alguma ação relacionada à desigualdade, se posicionarem, sinalizarem, né, que não concordam com aquilo, não rirem da piadinha homofóbica, da piadinha masculinista, e que vai muito de encontro ao que a gente está fazendo aqui também, né? Esses espaços nas organizações, espaços nas universidades. A nossa grande luta, né, é que a gente tenha uma pedagogia mais voltada à diversidade, que as crianças desde cedo entendam a importância da alteridade, do respeito em relação ao outro, mas daí vai também de encontro a todos os problemas que a gente comentou, de que transformaram, né, a diversidade num espantalho, e falar em diversidade é incitar a pedofilia, é incitar a sexualização, e que é um problema político que a gente enfrenta hoje, né, e que vem cooptando, sim, infelizmente, muitas pessoas, inclusive novas, assim, né, como eu produzo conteúdo para o meio nerd, existem muitos e muitos nerds, fãs de Star Wars, universo cinematográfico da Marvel, que comentam os meus conteúdos e são perfis assim falsos, com fotos de animes, e que são extremamente LGBT-fóbicos. Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz um vídeo que eu achei importante para o dia 17, em que eu recuperei uma cena de um documentário de temporada de caça, né? Que é um documentário em que mostram falas de pessoas no final da ditadura militar, ali pós-ditadura militar no Brasil, 1988, falando sobre crimes contra homossexuais que vinham acontecendo em São Paulo, né? E aí essas pessoas, elas falam, assim, nas entrevistas para Rita Moreira, que é a documentarista, não, acho que tem que matar mesmo, eu tenho muito contra homossexuais, eles estão poluindo a cidade de São Paulo, eu acho que nem tinha que existir homossexual, tem que matar. Enfim, falas horríveis, assim, são pessoas que estão vivas ainda hoje, educaram filhos. E aí aquele vídeo no TikTok e no Instagram teve muita, assim, sensibilidade, as pessoas, nossa, que horror, as pessoas ainda pensam assim, que triste, precisamos enfrentar, muito acolhimento de entender aquela dor. Entretanto, no YouTube, né, porque os sentidos, eles mudam muito de plataforma para plataforma. A quantidade de perfis, ontem eu deletei uns 5 comentários, deve ter mais lá hoje,
com fotos de animes fakes, assim, falando, mas eles estão mais é que certos, tem que matar mesmo, tem que terminar. E eu, gente, eu printo esse tipo de comentário, porque daí ele acaba, né, fomentando mais discussão para mostrar o que a gente ainda tem para mudar na cultura, né? Alguns, quando são direcionados a mim, eu só encaminho para advogado. Sim, mas só para terminar ali, até porque tem mais gente querendo falar, mas bom, nesse do Polo eu bati boca com vários no Twitter, porque assim, é inacreditável, mas enfim. E aqui em casa a gente lida com isso em relação à criação dos filhos, porque a gente tenta criar os filhos como um entendimento de que isso é o normal, não existe coisa. Só que eu tenho um sogro extremamente homofóbico, preconceituoso, então eu tenho que lidar, além de ensinar os filhos, eu tenho que ensinar o filho que o vô dele, enfim, não dá para mudar mais, já é uma pessoa mais velha, enfim, mas que ele não vai ser assim. E tem que entender, e simples, e é um trabalho constante. A gente vai melhorar, né? Só que temos que lidar com essa situação do conservadorismo, que eu vejo como algo muito ruim, muito ruim. Bom, vou deixar outras pessoas falarem. Aline, pode falar. Eu levantei a mão, mas o Cris acabou falando um pouco, não é o meu lugar de fala, mas eu vejo assim que a nossa sociedade ela é muito aficionada em padrões, e quando se trata de gênero, sexualidade, de tudo, na verdade, né? Então, se for gay, tem que ter um padrão exato para ser um gay aceitável, se for lésbica, da mesma forma. Eu me lembro que eu peguei um Uber recentemente e ele falou que não aceitava caminhar pela rua e ver homem com homem, de mãos dadas, mulher com mulher se beijando, e que ele achava isso um absurdo, e como é que ele ia explicar isso para o filho ou para uma filha? E eu acho que o nosso papel, que não pertence, né, à classe, é de ir de confronto mesmo, em falar, você não tem que concordar ou não, não é sobre o seu corpo, não é a sua sexualidade. Então, tá fora de questão, não é a sua escolha, você vai aceitar ou não se uma pessoa te pedir em casamento, e aí você fala, aceito ou não aceito, mas fora isso, não tem o que aceitar ou dizer que sim ou que não. É você respeitar a escolha do outro, de como se vestir, de como se portar, de como se convive em sociedade, e aceitar também o gênero, a sexualidade das pessoas, que a gente também tem muita essa coisa de levar para a escolha, né? Ah, porque você escolheu, então por que você não escolhe se relacionar com a mulher ou com o homem? Então, eu acho que está bem dentro dessa nossa missão aí, né? Levar para o confronto. Porque as pessoas estão acostumadas a falar essas bobagens e todo mundo ri, ou então fica aquele silêncio constrangedor, e eu não, eu vou para o embate, eu falo, não, eu não entendi o que você falou. Não, explica sobre o que você está falando. O que você precisa aceitar? Você foi pedido em casamento? É isso que você está me dizendo? E eu levo para o constrangimento, porque aí põe a pessoa num lugar de pensar e refletir sobre a atitude que ela está tendo, que é desrespeitosa e é inaceitável. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Eu brigo muito com as pessoas que eu vejo que têm esse pensamento mais conservador, mais classista, racista, preconceituoso, e todos os istas que a gente pode imaginar, porque eu sei que o mundo é tão diverso, né? Porque diverso a gente já é, a gente só precisa se respeitar, na verdade. Perfeito, Aline. Eu lembrei muito enquanto falava do vídeo que circulou bastante essa semana, acho que foi um Uber, em que um casal entra dentro dele e aí fala, finalmente um motorista branco. E aí o motorista se recusa a levar aquele casal. Eu achei aquilo um ato realmente antirracista, assim, né? E aí eu achei genial que, inclusive, localizaram os passageiros e bloquearam eles da plataforma, e que isso foi visibilizado. Porque é um pouco triste essa lógica, né, da gente ter que recorrer, assim, ao medo e ao punitivismo, porque eu acho que a grande ferramenta que a gente tem, né, de transformação é a educação, mas enquanto não tem, assim, a maior base transformativa,
que seja um pouco mostrando, né, que não há espaço para tolerar o intolerável. O engraçado é que nesse vídeo aí do Uber, o Uber se recusa e o cara que está acompanhando a mulher ainda fala que o Uber foi grosso, o cara é FDP, enfim. Falou que o motorista ainda é que é um grosso, sabe? Sendo que a pessoa que falou foi grossa. Foi extremamente desnecessário aquele comentário. Cris, a gente está terminando o tempo, mas eu queria fazer um pedido para você. Eu vi um vídeo seu recentemente que estava falando sobre Star Wars, que é uma cultura antifascista. Se você assistiu Star Wars e não entendeu o que é isso, então você não assistiu direito, né? Eu queria que você finalizasse com essa fala. Tá fora do roteiro isso, tá? Desculpa. Mas eu gostei muito desse vídeo e eu acho que reflete bastante e fica também aí para a galera assistir, reassistir, se não entendeu o intuito da cultura, e reassistir e entender novamente sobre o que fala. Eu adoro esse vídeo, ele me rende muito ataque odioso, mas eu gosto bastante dele. Eu não consigo reproduzir exatamente o vídeo, né? Mas a ideia que me mobiliza nele é muito do esvaziamento que eu vejo, crítico, né? Da leitura que fazem da mídia, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que, sei lá, Star Wars é só lutinha de sabre de luz, mas a gente está lidando ali com o Império, que é uma força militar com todas as marcas do fascismo, né? Até alguns elementos que remetem, assim, ao nazismo ali na estética, né? E que está enfrentando um pequeno grupo de rebeldes e tem toda uma mensagem ali antifascista. A mesma coisa com o Superman e com a Supergirl, né? Que são, então, migrantes, refugiados que vieram de um outro planeta, que foram acolhidos aqui na Terra, passaram a lutar pela humanidade e que tem nas histórias hoje, assim, inclusive do John Kent, né? Que é o filho do Clark Kent, que é bissexual, que isso rendeu, assim, foi o pânico moral aqui no Brasil, né, cooptado pela política, e que tem histórias muito legais, assim, sobre esse papel político do Superman de acolhimento dos refugiados, de combate à desigualdade. Os próprios X-Men, então, né, que são metáforas para racismo, para LGBTfobia, que são pessoas que, por serem mutantes, são discriminadas. Então, se a pessoa que assiste tudo isso não consegue acessar o grau crítico, né, de ser entusiasta da diversidade que está por trás dessas narrativas, é porque algo deu errado aí, essa pessoa está mais pro lado dos vilões do que dos mocinhos, né? Embora eu goste de muitos vilões também, mas como metáfora dá pra gente entender, né? Eu adorei esse vídeo, eu fiquei apaixonada. Vale ver o vídeo que tá bem mais formulado lá. Eu até mandei pro meu pai, que ele é super fã de Star Wars, enfim. Então, gente, deu o nosso tempo, eu queria que tivesse sido muito mais. Pelo que a gente estava conversando, assim, dá para a gente conversar a noite inteira, né? Passar a madrugada falando sobre isso. Mas eu queria muito agradecer a participação de todo mundo que está aqui, que fez pergunta, principalmente para você, Cris, que disponibilizou para a gente estar aqui de verdade. Muito legal, muito bom saber que tem gente que estuda sobre isso, sabe? E fico muito feliz, muito grata para todo mundo, tá, gente? Então, Cris, não sei se você quer dar um tchau, quer falar alguma coisa de despedida? Só dar um beijinho pro pessoal, dizer para me acompanhar na Diversidade Nerd, que é Diversidade Nerd Underline. Pode ser no meu perfil pessoal também, que eu tenho produzido conteúdo lá, que é Cris Gonzatti, dá para me encontrar pelos dois, Cris Gonzatti com CH e Diversidade Nerd Underline, ou só Diversidade Nerd, que também encontra. E é isso, e que o lado colorido da força esteja sempre com vocês, para parafrasear Star Wars. Perfeito, perfeito. Então, gente, boa noite, tá? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, povo.